E saiu Guerra Civil 2 lá nos Estados Unidos. Eu esperei juntar algumas edições e agora eu vou falar pra vocês o que eu tô achando e enfim. Galera, eu sou a Bai, esse daqui é mais um Cuscuz e dessa vez o tema do vídeo, como vocês já notaram, é Guerra Civil 2. Pois é, em meados do dia 25 do mês passado, creio que foi mais ou menos isso, lançaram lá nos Estados Unidos a primeira edição. Nós tivemos a edição número 0, que é um tanto quanto inútil, assim, não tem nada demais a acrescentar na história, que foi a edição do Free Comic Book Day, que eu acho que é esse o nome, é um dia em que as editoras lá nos Estados Unidos dão algumas revistinhas, enfim, algumas edições de quadrinhos de graça pra galera. Pois é, tivemos a edição número 1 e a edição número 2 até agora, ok? Então tudo que eu vou falar vai ser com base do que eu li até agora da edição 0, 1 e 2. Não tem nada além disso pra eu poder analisar neste momento, ok? O plot principal da história é que surgiu um inumano novo chamado Ulisses, e inclusive nós temos no início da HQ a formação desse adolescente, desse novo inumano. Então ele tá lá na escola e a névoa terrígena tá passando pela cidade dele, e aí exatamente ele é um dos escolhidos ali, né, o que tinha o DNA inumano, e a névoa passa e ativa esse DNA inumano dele, e aí ele se torna um inumano, né, que ele já seria se, né, enfim, vocês entenderam, ok? Pois é, só que o poder desse rapaz chamado Ulisses, é justamente ter algumas previsões do futuro. Então, eu achei até um tanto quanto interessante demais esse novo plot da Guerra Civil. Talvez, dependendo de como for o decorrer dessas outras edições, porque é roteirizado pelo Brian Michael Bendis. Então assim, eu tô com uma boa expectativa, apesar de ter visto algumas coisas que eu vou até mencionar pra vocês, com vocês, mas eu tô botando uma fé porque é o Bendis, e o Bendis raramente me decepciona, eu gosto pra caramba dele. E eu achei o plot, a proposta dessa Guerra Civil 2, muito mais interessante do que a primeira Guerra Civil, e eu já gosto muito da primeira Guerra Civil. O plot é basicamente o seguinte, esse inumano, Ulisses, ele tem o poder de meio que prever, ele tem algumas visões do futuro, de um provável, de um possível futuro, certo? Porque é óbvio, o futuro é mutável, assim, né? Muitas pessoas acreditam que se eu escolher ir pra direita eu vou ter um futuro X, se eu escolher pra esquerda eu vou ter um futuro Y, ok? Partindo desse princípio, é um possível futuro que ele enxerga. Ele não só enxerga aquilo, ele sonha com aquilo, mas ele sente toda... Enfim, é como se ele estivesse naquela realidade. E é exatamente o que acontece. A Capitã Marvel, que é a líder dos Vingadores, da equipe de Vingadores, que é uma equipe um tanto quanto diferente, que é a equipe do All New, All Different Marvel Now, que aí você tem que acompanhar o All New, All Different para poder saber exatamente, mas nós temos a Kamala nos Vingadores e por aí vai, entre outras mudanças que a Marvel fez. Então a equipe tá bem diferente, o Capitão América é o Sam Wilson, o Thor é a Thor, né, a Jane Foster. Enfim, tá bem interessante. A equipe já se mostra estar muito bem entrosada, a equipe já se mostra, tipo, ter um passado, assim, de lutas. Vamos supor, tipo, a gente já tá, né, nessa equipe, nessa formação, atuando dessa maneira já há um certo tempo. Então a gente vê uma certa experiência dessa galera em agir como Vingadores mesmo. Mas a Capitã Marvel, a Carol Danvers, ela é a líder da equipe, certo? E ela fica descobrindo sobre este específico inumano novo. Porque esse inumano, ele é recrutado pela família real, que agora tem como líder a Medusa, né? Que é a esposa, ex-esposa, enfim, do Raio Negro, que era o líder da família real, etc e tal. Então ele vai para os inumanos, ele vai ser treinado, ele vai aprender a controlar seus poderes, a administrar tudo isso, só que ele ainda é muito recente. E aí que nós temos um fator específico, que vem um vilão X destruir o planeta Terra, que é uma ameaça gigantesca, e eles conseguem vencer justamente por conta da visão deste rapaz. E a partir daí a Carol Danvers olha e fala, mano, porque ela já tá num dilema com ela mesma, muito triste, e uma crise, sei lá, existencial, de tipo, eu lidero uma das equipes que, né, o único propósito é salvar o planeta Terra, salvar vidas, salvar a humanidade, por aí vai. E a gente não consegue parar, a gente tá sempre se ferrando, sempre tem um vilão diferente, a gente
sabe, não vai ter fim. Esse é um ciclo que a gente vai ter que sempre continuar batalhando. A gente não tá lutando, olhando uma luz no fim do túnel. Não, é todo dia a mesma coisa, só muda o vilão, só muda a ameaça, só muda as pessoas envolvidas, mas a gente vai ter que sempre fazer isso. E ela vê nesse rapaz uma oportunidade de acabar com isso, que é justamente o fato de você prever que aquilo irá acontecer e evitar com que aquele mal aconteça antes de acontecer. Só que aí a gente cai naquela questão que eu falei antes, de que o futuro, ele é mutável, certo? Então, até que ponto vale, essa é a grande discussão da guerra civil, até que ponto vale você punir uma pessoa antes dela cometer um crime? Seja quem for, ok? Isso eu tô totalmente generalizando. Seja um vilão que já cometeu outros crimes, ou seja uma pessoa do zero que vai começar a cometer um crime a partir de agora, ok? E a gente já tem, inclusive, algumas edições. Teve uma edição do Espetacular Homem-Aranha, que é bem interessante, também já saiu. Tem algumas outras que agora tá começando a sair, né? Tipo, a Guerra Civil infiltrada nas revistas dos personagens específicos. Inclusive, é uma discussão muito pertinente, porque eu mesma fiquei pensando assim comigo, que lado é o lado certo e qual lado é o lado errado. Porque a gente até consegue entender o ponto da Capitã Marvel pelo fato de, tipo, a gente vai prever ameaças e destruições e mortes e vamos evitá-las antes que aconteçam. Porém, aí a gente tem um lado do Homem de Ferro que é interferido, assim, a opinião dele por um acontecimento enfim, de uma das batalhas em que esse rapaz, o Ulisses Inumano, preveu e por aí vai. Então, assim, ele tem um lado emocional que influencia ele a ter esse outro lado, né, ficar do outro lado da guerra civil. Porém, o lado dele também é muito viável, porque querendo ou não, como você vai punir uma pessoa antes mesmo dela cometer um crime? E esse plot é inclusive o que a gente já viu no filme do Tom Cruise chamado Minority Report, que também veio de um livro e por aí vai, e você consegue ir atrás se você estiver super interessado. Mas eu achei isso muito genial, desde quando eles falaram dessa proposta dessa Segunda Guerra Civil. Eu falei, cara, isso é muito interessante, chega até a ser um pouco mais interessante do que a primeira, porque é um debate que você fica, por horas. Você não consegue escolher um lado, ou até mesmo porque, enfim, gente, é uma discussão sem fim. Eu ainda não decidi que lado é o certo, até porque aí vamos para os pontos negativos, né, entre aspas. Nessas 3 primeiras edições, contando que realmente são 3, né, ou 2 primeiras edições, enfim, se você quiser anular 0, ficou um tanto quanto confuso. Por mais que tá muito interessante tudo isso que tá acontecendo, ainda assim tá confuso porque eles não dividiram como guerra civil ainda. Então tá muito de eu não apoio ou eu apoio por x motivo. E tem um momento específico em que eles vão enfrentar o Thanos. Essa parte que eu não vou entrar em muitos detalhes porque senão vai ser spoiler, eu não quero dar spoiler. Essa parte específica, ela veio meio avulsa assim. O Thanos, ele caiu de paraquedas no negócio, ele apareceu e eu achei meio sem sentido, não teve profundidade. Então você não consegue meio que gerar empatia pela situação, pelos personagens a gente já tem, mas de um background muito grande. Se você acompanha, se você for começar a ler agora, você não vai ter muito assim, tipo, né, uma empatia muito grande pelos personagens, por conta dessa forma como foi inserida. Mas isso pode melhorar, então é um ponto negativo a princípio, mas eles podem se aprofundar um pouco mais nas próximas edições. Espero que isso realmente aconteça. Então ficou muito vago, ficou muito assim, tipo, eles não estão tendo uma discussão política sobre aquilo ainda. E eu achei que, 2 edições já saíram, já deveria estar começando a plantar isso. E já virou para um outro lado da moeda que eu falei, mas se for assim é uma saga qualquer, entendeu? Não necessariamente é uma guerra civil. Então vamos ver para onde tá indo. Por hora, tá bem interessante, eu tô curiosa para saber onde vai dar. Até porque quem tá encabeçando isso é o Bendis, então eu confio de certa forma no trabalho dele, mas entretanto, todavia, a gente fica com receio. Vamos ver o que vai dar. Provavelmente quando finalizar, sei lá, eu dou um feedback pra vocês. Eu só queria situar vocês com o que tá acontecendo. Se você também tá acompanhando, deixa aqui embaixo um comentário do que você achou dessas 3 edições até agora. Se você gostou do meu vídeo, dá um joinha e antes que você me pergunte, não tem previsão pra sair aqui no Brasil. Provavelmente, assim, pensando pelo prazo normal da Panini, só lá pro meio do ano que vem.
daqui a um ano. Porque normalmente eles publicam depois de um ano em que saiu nos Estados Unidos. Então, creio que somente daqui a um ano a gente vai ter aqui no Brasil. Mas, se você quiser acompanhar, tem como você importar, tem como você correr atrás de outras formas para poder ler. Beleza? Então, se você estiver realmente interessado, vale a pena. Pelo menos para esse início, tá interessante até por conta da proposta, da discussão deste quadrinho, que vale muitas conversas com os amigos no bar, com certeza, ou no restaurante, se você não bebe. Beleza? Se você gostou, dá um joinha, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!